Olá, eu sou o Rafael Frederico do blog Equilíbrio Negócios e desejo a todos vocês boas-vindas. Espero que você esteja muito feliz por estar aqui, porque eu estou. Durante essa semana, eu preparei um material muito legal, um material muito construtivo e principalmente um material muito útil para você que está assistindo essa aula. E eu posso dizer, hoje à tarde mesmo, eu estava no Facebook me comunicando com várias pessoas que estão colocando comentários numa série de vídeos que eu vinha fazendo. Então essa troca de informação está muito interessante e eu peguei alguns desses comentários para trabalhar na aula de hoje, que é o que eu vou colocar para vocês. Então sejam muito bem-vindos, a aula foi preparada pensando em vocês e eu acredito que vocês vão gostar. Como essa é uma aula ao vivo e para que vocês tenham total aproveitamento dela, eu gostaria que vocês colocassem no silencioso ou desligassem o celular de vocês. Da mesma forma, o computador, se tem outras coisas abertas, que vocês pudessem fechar, porque aí vocês conseguem dedicar uma atenção maior nessa aula, porque eu acho que vai ser muito bacana e vocês vão gostar bastante, certo? Essa aula vai se dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou falar o que eu já venho tratando nessa série de vídeos, que é a Síndrome da Vida Vazia. E eu vou apresentar para vocês 6 sintomas comuns da Síndrome da Vida Vazia. E na segunda parte da aula é a solução, ou seja, é um método que eu já utilizo há muitos anos, e depois eu explico isso, chamado método PEP, Planejamento Estratégico Pessoal, que funciona muito bem, é um método comprovado e resolve muitos dos problemas de nossa vida, principalmente a falta de foco, que é o momento em que nós não dedicamos atenção e energia àquilo que nós precisamos fazer, certo? Quem ficar comigo até o final da aula, essa aula vai ter aproximadamente 45 minutos. Quem ficar comigo até o final da aula, eu tenho um bônus para dar para vocês, mas eu apresento lá, então vai ser algo muito interessante, certo? Muito bem. Como que vai funcionar a aula? Vocês estão vendo a minha imagem, como eu já disse. Eu fiz essa abertura inicial e agora em instantes eu vou colocar os slides. E vou fazendo a explicação do slide a partir desse momento. Você não vê mais a minha imagem e vê, obviamente, os slides. Depois, perto do final da aula, eu volto a aparecer e faço vários comentários de fechamento e, principalmente, eu gostaria que ao longo da aula você anotasse as suas principais dúvidas que eu possa esclarecer lá no final. Combinado? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar a minha tela do computador com vocês e vocês vão, a partir de agora, verificar os meus slides e não verão mais a minha imagem. Então eu vou fazer isso agora, vou fazer o compartilhamento da tela. Então esse primeiro slide nada mais é do que o título da palestra, como mudar o rumo da sua vida. Porque quando eu falo a síndrome da vida vazia, me parece algo muito negativo, algo assim de um tom muito ruim. A minha ideia e o meu objetivo é mostrar para vocês que é possível ter uma vida muito melhor. E isso funcionou para mim. E se funcionou para mim, eu tenho certeza absoluta que vai funcionar para você também. Então eu sou o Rafael Frederico Ren, do blog site Equilíbrio e Negócios. Vamos para o slide 2. Qual é a razão desta aula? Por que eu decidi fazer essa aula? Eu decidi fazer uma série de vídeos que eu coloquei na última semana, chamado A Síndrome da Vida Vazia. E também essa aula online, que é o fechamento desse conjunto de vídeos. Pois eu recebo com frequência comentários de alunos em sala de aula ou também pela internet, dizendo que precisam mudar o rumo da vida, que estão infelizes, que sentem um vazio, mas que muitas vezes não sabem explicar exatamente o que é isso. E eu em sala de aula, com alguma frequência, eu insisto aos alunos para que eles trabalhem com planejamento pessoal. Mas eu nunca faço um detalhamento disso. Então alguns alunos também colocam mensagens para que eu possa fazer um detalhamento do que significa um planejamento pessoal. E aí que eu decidi fazer esse conjunto de vídeos e finalizando que eu vou fazer o detalhamento do método PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Então vamos para o slide 3. Agora eu quero que vocês parem um minuto e pensem um pouco nessas informações que tem na tela do computador de vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo um problema que deixa marcas. Não no primeiro momento, mas no médio e longo prazo, pode ocorrer, e é bem provável que isso aconteça, um arrependimento por não ter acordado no momento certo da vida. Então, verifiquem essas informações. Quantas pessoas estão infelizes no trabalho ou na carreira?
que estão trabalhando pura e simplesmente por dinheiro. No dia 1º de maio deste ano, no Dia do Trabalho, eu fiz um vídeo e a chamada do vídeo foi assim: você é feliz no seu trabalho? E eu fiquei impressionado com o número de pessoas que compartilharam, que comentaram o vídeo, o que demonstra que esse tem sido um problema na atualidade, ok? Próximo item: conflitos de relacionamento com a família ou com seu cônjuge. Vocês têm uma família com harmonia ou existe algum tipo de problema que você precisa tratar? Próximo: sem planos e objetivos, apenas tocando a vida. Sabe aquela pessoa que não tem nenhum objetivo na vida? Ela está simplesmente tocando. Ela vai simplesmente conduzindo sem saber para onde vai ao certo. Próximo item, esse também tem sido muito comum nos dias de hoje, que são as dificuldades financeiras, difíceis de administrar. Muitas pessoas estão endividadas no cheque especial, estão endividadas com cartão de crédito e não sabem como lidar com isso. E eu vou falar um pouco sobre isso ao longo deste vídeo, ao longo dessa aula, ok? Próximo, vivendo no automático, deixando a vida levar, que nem a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. O problema disso é que nós nunca sabemos para onde a vida nos leva. Então nós precisamos ter um certo controle ou uma ideia para onde nós queremos ir. O próximo item, vazio e depressão. Depressão é outro problema sério da atualidade. As próprias pesquisas dos institutos das empresas farmacêuticas apresentam que um dos medicamentos mais vendidos na atualidade é o antidepressivo. Ou seja, tem demonstrado que isso realmente é um problema que está afetando a sociedade e o que é interessante, que eu chamo a atenção, nós nunca estivemos tão conectados, sob o ponto de vista da tecnologia da informação, internet, tablets, smartphones, etc, etc. E ao mesmo tempo a pessoa nunca se sentiu tão sozinha. E o último item, um pouco na contramão dos anteriores, é o excesso de trabalho. Aquela pessoa que vai de manhã cedo para o escritório, volta tarde na noite, não tem tempo para olhar os seus filhos, está sempre na correria e também, obviamente, que tem dificuldades por isso e acaba sentindo que a vida é um vazio. Certo? Se você se identificou com uma dessas questões, você deve estar sofrendo da síndrome da vida vazia. Mas você não está sozinho, isso que é importante. Na série de vídeos que eu coloquei ao longo dessa semana, eu recebi muitos comentários de pessoas dizendo que estão com a vida vazia, que estão com uma vida sem sentido. E todos nós, em algum momento, enfrentamos problemas. Isso é normal. O importante é reconhecer e aceitar as dificuldades para buscar ajuda. Então, se eventualmente hoje você está passando por um problema e você precisa buscar ajuda, o primeiro passo, eu não tenho dúvida nenhuma, é reconhecer isso e aceitar, porque a partir daí você começa a abrir a possibilidade de novas alternativas, certo? Por que eu estou colocando tudo isso? Para criar um plano de fundo sobre o que nós iremos tratar nessa aula. Então, nessa aula, nós vamos falar, como eu já disse antes na abertura, inicialmente. Então, nós vamos verificar os 6 sintomas comuns da síndrome da vida vazia e nós vamos verificar o método PEP, Planejamento Estratégico Pessoal, que eu vou fazer um detalhamento deste planejamento para você, ok? Então, vamos em frente. Eu vou nessa aula apresentar, como eu já disse, que é a primeira parte da aula, os 6 sintomas comuns da síndrome da vida vazia. Quais são eles? Sentir-se sozinho, mesmo junto de muitas pessoas que você ama. Não achar graça nas conquistas, estar totalmente desanimado. Falta de energia e disposição para tudo. Sentimento constante de tédio. Falta de criatividade ou a criatividade bloqueada. E o último item, para mim é o item mais grave, é a perda da gratidão. A pessoa está tão desanimada que ela não agradece mais para nada. Então eu vou fazer um detalhamento de cada um destes itens. Mas antes de falar sobre isso, eu queria comentar um pouco com vocês alguns detalhes interessantes. Primeiro, como que eu sei de todas essas dificuldades? Eu não sei se você me conhece, mas eu sou professor universitário, sou empresário e palestrante. E uma das disciplinas que eu atuo na universidade, tanto nas pós-graduação, nos MBAs, quanto na graduação, é o planejamento estratégico. Por isso que esse tema me fascina e principalmente porque eu acredito que este tema pode trazer uma solução, pode ajudar a vida das pessoas. O fato é que eu trabalho com técnicas de gestão há mais de 20 anos.
Eu sou um apaixonado pelo assunto. Uma de minhas paixões é levar para a vida pessoal técnicas de gestão de empresas. E isso é comprovado que funciona muito bem. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era mais novo, eu era um grande sonhador e pouco realizador. Ou seja, eu sonhava e não colocava em prática os meus sonhos, os meus objetivos. Eu sempre fui um estudioso, mas mesmo com a bagagem de conhecimento, com os estudos que eu já tinha para pouca idade, eu não conseguia colocar em prática os meus sonhos e os meus objetivos. E é óbvio que eu ficava muito chateado com isso, porque por vários momentos eu ficava totalmente desanimado, porque eu ficava sonhando e não realizava. Em um determinado período da minha vida, eu estava trabalhando numa indústria, eu estava endividado porque não consegui lidar direito com o meu dinheiro, eu estava totalmente estressado pela posição que eu assumia e vou dizer para vocês, eu estava infeliz no trabalho. Então eu queria de qualquer forma sair daquela situação, mas eu não sabia como. Até que um dia, nessa mesma empresa que eu estava trabalhando, nós estávamos elaborando o planejamento estratégico da empresa. E eu, como gestor industrial, eu participava desse processo de construção do planejamento. Havia uma empresa contratada, uma consultoria externa, e o consultor, em um desses dias, em uma das reuniões que nós tínhamos, ele disse o seguinte, que essas técnicas de planejamento estratégico pessoal são tão poderosas e funcionam também para a vida pessoal. Quando ele disse isso, abriu uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, pá, se ele usa na vida pessoal, eu posso usar também. E ele disse uma outra coisa que marcou muito a minha vida. As pessoas mais bem-sucedidas não são as que sabem mais, mas as que colocam em prática o que sabem. Somente a ação irá realizar os seus sonhos, os seus objetivos e suas metas. E quando as ações ocorrem de forma organizada, através de uma estratégia clara e objetiva, o sucesso é uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E o que eu fiz a partir daí? O que eu fiz foi óbvio. Eu adaptei o planejamento estratégico da empresa, que eu estava ajudando a construir naquele momento, para a minha vida. E desde então eu planejo os meus objetivos e os meus sonhos. E volto a afirmar que funciona muito bem, que é o que eu vou mostrar para vocês na segunda parte dessa aula. Então vamos em frente. Agora eu vou fazer um detalhamento dos 6 sintomas da vida vazia, muito comuns e aparecem em várias pessoas. Mas por que eu coloquei isso? Nessa série de vídeos, um aluno me mandou uma informação que me chamou muita atenção. Ele disse, professor, eu não sei se eu tenho a vida vazia. A coisa não está muito legal, mas eu não sei se é vazio. Eu achei muito interessante a forma que ele fez a abordagem. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo ou incluir nesta aula online os 6 sintomas comuns da síndrome da vida vazia. E o primeiro deles, sentir-se sozinho, mesmo junto de muitas pessoas que você ama. É a famosa frase que as pessoas estão solitárias no meio da multidão. E isso é muito mais comum do que nós imaginamos. No começo da aula de hoje eu falei para vocês que é algo que é estranho, porque o ser humano nunca esteve tão conectado do ponto de vista da tecnologia da informação. Hoje eu posso conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, com várias plataformas ou simplesmente pegando o meu celular e ligando para essa pessoa, coisa que no passado e pouco tempo atrás era algo impensável. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão facilmente conectadas, as pessoas estão solitárias. E principalmente aquela solidão quando você está no meio do grupo familiar, do grupo de pessoas que você tem um apreço, do grupo de pessoas que você ama. O segundo sintoma, não achar graça nas conquistas da vida, a perda de ânimo, estar totalmente desanimado. Eu digo para vocês que todos nós, ao longo do dia, temos pequenas conquistas, coisas simples, o elogio de um chefe, um trabalho bem realizado, um filho que tira uma nota boa na escola, um filho que faz um jogo de futebol e vai bem e o time dele ganha, qualquer coisa muito simples. Mas nós paramos de achar graça nessas conquistas diárias, nas coisas pequenas. E aí começa o desenrolar de uma bola de neve, que realmente vai nos deixando totalmente desanimado ou cada vez mais desanimado. Já o terceiro sintoma, a imagem eu acredito que diz tudo, que é a falta de energia e disposição para tudo. Aquela pessoa que de manhã não consegue levantar, ela está totalmente amarrada na cama, ela não consegue sair e falta energia mesmo. Falta, como eu brinco com meus alunos, falta gasolina
para conseguir tocar o dia. Esse é um outro sintoma. Já o quarto é o sentimento de constante tédio. A vida é uma graça, a vida é uma bênção. Se nós olharmos para todos os lados, mesmo que nós estamos eventualmente com algum problema, sempre há coisas ótimas, há coisas boas, há coisas magníficas para serem observadas. Mas tem pessoas que mesmo tendo uma vida confortável, uma vida agradável, uma vida boa, elas estão num constante sentimento de tédio. Parece que nada agrada, está tudo ruim, é o tédio propriamente dito. Este é o quarto sintoma. Já o quinto, este é muito interessante, é a criatividade bloqueada. A pessoa na empresa, ou mesmo na vida pessoal, ela tenta fazer coisas simples, escrever um relatório, tenta dar ideia, tenta fazer alguma arrumação em casa, enfim, qualquer coisa muito simples do dia a dia, mas ela simplesmente não tem nenhuma ideia. Ela está com a criatividade totalmente bloqueada. E o próximo, o sexto, para mim, é o mais grave de todos. É a perda da gratidão. Eu tenho certeza, independente do problema que você está enfrentando hoje, existem coisas que você deve agradecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Todos nós, em nossas vidas, temos coisas para agradecer. Uma família, mesmo que eventualmente tenha problemas. O emprego, mesmo que você não goste do que você está fazendo. O seu corpo, que deve ser saudável. A sua situação. Enfim, há várias coisas. É só nós olharmos para o lado com um olhar de atenção que há algo para ser agradecido. E por algum motivo que nós entramos nessa neurose, que nós entramos nessa... Eu não vou chamar de depressão porque é uma palavra muito pesada, mas entramos nesse sentimento de total falta de autoestima. Nós paramos de agradecer. Então, se nós tivéssemos que começar, ou se eu tivesse que dar um conselho para vocês, que está sentindo um desses sintomas, por onde começar, eu não tenho dúvida nenhuma. Comece a agradecer. As coisas simples. Isso vai gerar um sentimento, uma aura positiva e as coisas vão aos poucos começar a melhorar para você, ok? Bom, é possível que você esteja sentindo um destes 6 sintomas. É muito comum isso, ok? E por isso que eu coloquei esses sintomas aqui. Mas qual é a parte boa de tudo isso? A parte positiva? E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu não quero vir aqui nessa aula e que todos vocês fiquem incomodados com uma situação ruim que eventualmente vocês possam estar passando. Eu quero que efetivamente vocês tenham uma vida melhor do que vocês eventualmente possam estar hoje. E é por isso que eu quero apresentar para vocês o método PEP, que é a segunda parte da aula, certo? Bom, eu tenho a convicção de que sua vida não precisa ser assim. Sua vida pode, na verdade, ser bem diferente. Você apenas não encontrou ainda as ferramentas para que isso aconteça. E é isso que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar que um novo jeito de viver é possível. E como eu disse no início da aula, se funcionou para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que vai funcionar para você também. Ok? Muito bem. E por que eu tenho tanta convicção? Por que eu estou dizendo que é possível? Acabei de dizer, porque funcionou para mim. E se funcionou para mim, funciona para você. E por que eu estou afirmando isso? Porque o que eu vou apresentar não é nada de outro planeta, não é nada inédito, não é nenhuma invenção mirabolante, ela é mirabolante. É um método simples que vai fazer você tirar a atenção daqueles problemas que você tem hoje e ficar só mergulhado na angústia e jogar luz aos planos de ações, ao que deve ser feito para resolver esses problemas. Existe uma metodologia muito clara para fazer isso e eu vou mostrar isso para vocês já nos próximos slides, ok? Então eu posso afirmar que não é mágica, é um método que vai ajudar você a realizar os seus sonhos e os seus objetivos. É uma estratégia para fazer isso. Muito bem. Em um dos vídeos que eu coloquei ao longo da semana eu tratei sobre isso. Eu acredito que é importantíssimo, é fundamental a pessoa ter equilíbrio entre as áreas da vida, entre a área pessoal, profissional e financeira, para ter uma vida de sucesso, uma vida feliz e uma vida plena. O equilíbrio ele é fundamental, porque notem, ser bem-sucedido na área profissional e ter dinheiro bastante para viver de forma confortável é ótimo, mas não é o suficiente. É necessário, por exemplo, ter saúde para viver bem. É necessário uma família unida para viver em paz. Então o equilíbrio ele passa a ser fundamental para toda e qualquer pessoa que queira ter uma vida plena
uma vida alegre e uma vida feliz. Esse é o planejamento estratégico que eu falei para vocês. Então, o planejamento estratégico pessoal é um ótimo remédio que combate o desânimo da vida, a procrastinação, a falta de foco, viver no automático e o medo de fracassar. E se nós combatermos estes pontos, eu tenho certeza que os sintomas da vida vazia, como que num passe de mágica, vai desaparecer. É óbvio que nós temos que fazer algumas ações para isso. Como eu disse alguns slides atrás, que eu ouvi do consultor, as pessoas mais bem-sucedidas não são as que sabem mais, mas são aquelas pessoas que colocam em prática aquilo que elas sabem. E isso que é importante, você precisa de alguma forma colocar em prática aquilo que você aprendeu em algum momento, e é isso que eu vou mostrar para você, ok? Agora, para nós começarmos o processo de planejamento propriamente dito, eu quero deixar claro que existe o seguinte: o primeiro passo para a mudança é reconhecer e aceitar as suas dificuldades. Acabei de falar sobre isso. E para enfrentar a vida, é importante refletir sobre a sua missão. Ou seja, o que é que move você? O que move a sua vida? Qual é o seu propósito? O que faz você sair da cama pela manhã? O que faz você enfrentar uma segunda-feira no início de uma semana cheia? Não pode ser apenas o dinheiro. Se você está vivendo apenas pelo dinheiro, algo está errado, porque não pode ser assim. Tem que ter algo maior. Você precisa ter alguma coisa na sua vida que dê um propósito, que dê uma ideia, uma vida mais digna, propriamente dito. Você tem que ter uma ideia, um propósito de vida maior do que apenas o dinheiro. Eu vou dar um exemplo para você. A minha missão de vida é ajudar as pessoas através da educação. Eu uni duas paixões que eu tenho. Ajudar as pessoas, minha mãe diz que desde pequeno eu sempre gostei de ajudar as pessoas, e a segunda paixão é a educação. A partir do momento que eu refleti sobre isso e eu entendi que o meu propósito maior era ajudar as pessoas através da educação, tudo ficou muito mais claro. Eu comecei a direcionar todas as minhas ações, eu comecei a direcionar todo o meu foco para aquilo que efetivamente me dava prazer, que nada mais era do que o meu propósito maior. Então, eu saí da indústria neste momento, comecei a trabalhar numa universidade, enfim, eu fiz uma série de ações na minha vida direcionando para aquilo que era o meu propósito maior. E as coisas começam a funcionar com uma naturalidade incrível. Por isso que eu gostaria que você pensasse um pouco, não precisa ser neste momento, nessa aula, mas pare para pensar, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Reflita um pouco sobre isso. Dê um presente para você mesmo, fazendo uma reflexão sobre esse tema, ok? Então vamos em frente. O próximo slide eu apresento para vocês de uma forma resumida, porque eu vou entrar em cada um dos itens, uma forma resumida, o processo de planejamento pessoal. Então, primeiro, saber quem você é e onde você está. Esse é o mais importante e eu já trato sobre ele. O segundo, análise do ambiente, que é uma análise externa a você. O terceiro, análise SWOT, que é uma sigla inglesa, mas eu já explico muito fácil de ter um entendimento. O quarto é onde você quer chegar, qual é o seu sonho, qual é a sua situação desejada. O quinto, quais são as ações que você precisa fazer, levando em consideração todo esse processo. E o último, o sexto, a avaliação, nada mais é do que um acompanhamento se as ações que você planejou estão acontecendo e se elas estão acontecendo, estão tendo o efeito que você gostaria que tivesse. Então agora eu vou explicar cada um dos passos de uma forma bem detalhada. O primeiro passo, saber quem você é. Qual a ideia? Você vai fazer um diagnóstico, uma avaliação interna, muito pessoal, e não existe certo ou errado. O grande objetivo dessa avaliação é você identificar potencialidades suas, você identificar alguns pontos fracos que você tem. Porque a partir daí você pode criar uma estratégia, você pode criar uma forma de enfrentar a vida trazendo luz a esses problemas. Mas para ter um entendimento, para conseguir fazer essa análise, eu mostro para vocês e vou mostrar numa imagem um pouco maior essa figura que tem ao lado. No próximo slide ele apresenta as áreas da vida que eu falei anteriormente que é importante ter o equilíbrio. Então observem, eu preciso ter o equilíbrio entre a vida pessoal, entre a vida profissional e a vida financeira. Mas o que é a vida pessoal, você pode estar se perguntando?
A vida pessoal nada mais é do que um conjunto de itens que fazem parte do ser, fazem parte do eu. Quais são esses itens? A família, a educação, a saúde, a comunidade e o lazer. Então existe uma série de perguntas que você pode fazer para cada um desses itens. Por exemplo, na família. Você está em harmonia com a sua família? Ou você tem algum tipo de problema que está tirando o seu sono, que está tirando o seu sossego? E a educação? Você tem a educação que você gostaria de ter? A educação que você tem permite você ter um emprego adequado ou fazer algo na sua vida profissional que você gostaria? A sua saúde? Você tem dedicado tempo suficiente para cuidar da sua alimentação, para fazer exercícios físicos regulares? A comunidade, você participa de algum órgão, alguma entidade comunitária, com jantares com uma certa frequência, enfim, você tem uma vida social fora a sua família? E o lazer? Você tem algum hobby? Você tem conseguido dedicar tempo para esse hobby, que é algo prazeroso, que é algo muito próprio de você? Da mesma forma, nós podemos fazer esses questionamentos para a vida profissional. Já na vida profissional, nós abrimos em carreira, competências técnicas, experiência e empreendedorismo para aquelas pessoas que querem ou que sonham em criar o seu próprio negócio. E o planejamento financeiro? O planejamento financeiro, ele trata da renda, patrimônio, gastos e reserva. Você tem hoje a renda que você gostaria de ter? Você tem os gastos na sua família, os seus gastos pessoais compatíveis com a sua renda? Ou você está se endividando a cada mês que passa? E estes gastos, se são compatíveis com a sua renda, está conseguindo guardar reservas para alguma eventualidade ou mesmo para aquisição, para compra de algum patrimônio? Enfim, você começa neste momento a fazer um conjunto de perguntas em cada uma das áreas, a pessoal, a profissional e a financeira, com o objetivo de identificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Mas eu volto a dizer, isso é a sua vida. Não existe certo ou errado. Faça uma autoanálise, dedique um tempo que for necessário para pensar sobre esses itens. Que você pode se surpreender ao momento que você vai reconhecer alguns problemas que você sabe que tem, mas que neste momento não está querendo dar a devida atenção. Ok? Fase 2, análise do ambiente. Então, essa análise do ambiente você não precisa dedicar muito tempo, é apenas para ter uma ideia o que fora de você, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, você precisa ter uma certa atenção porque pode estar incomodando um pouco você. O grande objetivo é você identificar quais são as ameaças e quais são as oportunidades do ambiente externo, ok? Então se faz uma análise demográfica, uma análise tecnológica, socioambiental, política legal e econômica. Eu volto a dizer, você não precisa fazer essa análise detalhadamente, porque você pode achar isso muito complicado para fazer. Mas o que pode de alguma forma estar influenciando a sua vida ou os seus objetivos? Olha o próximo slide, que ele é um pouco mais esclarecedor. O que o próximo slide diz? É a terceira etapa do nosso processo, a análise de SWOT. O que é a análise de SWOT? SWOT é uma sigla inglesa que significa pontos fortes, fortalezas, pontos fracos, as fraquezas de uma pessoa, por isso que está na coluna, na linha da análise de você, da sua autoanálise, e também as ameaças e as oportunidades que existem no mercado. Então, é uma análise do ambiente, uma análise externa a você. Qual é o objetivo de fazer esta matriz, de fazer essa comparação? A partir do momento que você, através de uma autoanálise, identifica 1, 2, 3 ou 4, 5 pontos fortes, 4, 5 pontos fracos. Você consegue relacionar isso com as ameaças e as oportunidades que existem. Deixa eu dar um exemplo que fica muito mais claro. Imaginem que um ponto fraco de você, lá na área financeira de sua vida, é que você está totalmente endividado, tanto no cartão de crédito como no cheque especial. A partir do momento que você observa agora no ambiente externo, na área econômica, que o Brasil está vivendo uma crise e que essa crise não tem no curto prazo uma previsão de solução, você tem que jogar luz sobre isso.
Você tem que ter uma atenção muito clara, porque esse é um problema grave que você está enfrentando em sua vida. E o que é muito interessante, agora vai uma dica de gestão financeira. Muitas pessoas que estão endividadas, elas parece que não querem olhar para isso, porque olhar para isso elas acham que nunca vão conseguir resolver, elas acham que é um problema insolúvel e acabam não olhando. O que é não olhando? Não tiram o extrato bancário, não ficam olhando quais são os seus gastos mensais, elas querem ignorar isso, mas tem que ser o contrário. Você precisa jogar luz, porque este ponto fraco seu, ele está batendo a uma ameaça que existe hoje na realidade brasileira. Agora, no outro lado, o lado positivo, também é verdadeiro. Os pontos fortes que você tem, você pode de alguma forma estar aproveitando com as oportunidades. Vou dar um outro exemplo. Se eu sou um professor universitário com experiência de mais de 20 anos, tenho uma paixão de dar aula, a minha missão é ajudar as pessoas através da educação. Então isso é um ponto forte meu. A partir do momento que eu olho para o externo e eu percebo que existem oportunidades, por exemplo, o aumento das tecnologias da informação, o aumento ou o acesso da internet no Brasil. Isso faz com que a minha aula, como está acontecendo hoje, não seja apenas entre 4 paredes para 60 alunos. Eu posso dar essa aula para muitas pessoas ao mesmo tempo na internet. Então, eu utilizo um ponto forte que eu tenho e tento aproveitar uma oportunidade que existe no ambiente. E este cruzamento se faz com vários itens. Tem uma metodologia clara para fazer isso. Esta que é a terceira fase ou análise do SWOT. Vamos em frente. Agora sim, a partir do momento que você já se conhece, sabe os pontos fortes e os fracos, sabe o que está acontecendo no externo, na sua sociedade, município, estado ou no Brasil, e você relaciona isso, você pode colocar o seu sonho, a sua situação desejada. Qual é o seu sonho? Deixa eu ir para o próximo slide e eu retomo esse em seguida. Existem 2 tipos de sonhos. O primeiro deles é eliminar um problema, eliminar uma dor, algo grave que você está perdendo o sono no dia de hoje. Volto a usar o exemplo da pessoa que está endividada. Então a pessoa não consegue dormir, ela fica o tempo inteiro pensando nas dívidas e como que ela vai pagar isso. Se ela conseguisse, como que num passe de mágica, resolver isso, isso seria um sonho. Então pode ser que o seu sonho, num primeiro momento, seja simplesmente resolver uma dor, resolver algo que está tendo dificuldade na atualidade e não tem nenhum problema. Então você vai tirar algo que você não estava querendo olhar, que eram as suas dívidas, traz isso para a sua realidade. Como eu disse no começo da aula, você aceita isso, você reconhece esse problema e passa a fazer, que é a próxima etapa, um plano de ação muito claro. Bom, o segundo grupo de sonhos, ou segundo tipo de sonhos, é um sonho adormecido. Algo que você já tinha há muito tempo, mas você gostaria de trazer à tona. É alguma coisa que você, por algum motivo ao longo da vida, foi deixando de lado. Então, volto no slide anterior. Neste momento, o que você precisa fazer? Pegar uma folha, um pedaço de papel e escrever o seu sonho, que pode ser ou um problema que você está enfrentando, ou a data, ou algo que você está esquecido, adormecido e que você ainda quer realizar na sua vida. Escreva a próprio punho. Eu tenho um amigo meu, Bruno Gimenez, ele tem uma teoria que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: toda vez que você escreve de próprio punho um objetivo ou uma meta, você está assumindo um comprometimento consigo mesmo em relação àquilo. Muito mais do que se você estivesse digitando no computador. Então faça isso. Escolha 1, 2 ou no máximo 3 sonhos no primeiro momento para que você consiga resolver esse problema ou atingir esse sonho adormecido. E na linha de baixo, olha que interessante. Qual é a data que você quer realizar esse sonho? Isso é muito importante e esta data não pode ser alterada. Por exemplo, imagine que o meu sonho é querer perder 20 quilos até 31 de dezembro de 2017. Eu não posso, a cada semana que passa, que eventualmente eu tenha saído da minha dieta, ir lá e trocar a data. Agora não é mais 31 de dezembro, é 1º de janeiro, depois das minhas férias. Não pode. Você precisa se comprometer. Isso é um dos itens para que você consiga ter a mudança. Porque não adianta nada, ninguém vai trazer a solução para você, a não ser você mesmo, certo? Então escolha 1, 2 ou 3 objetivos, sonhos ou metas, deixe muito claro a próprio punho no papel e fique com isso perto de você.
A próxima etapa do nosso planejamento estratégico pessoal é, o nosso plano de ação, que eu chamo de agenda reversa. Então, se eu quero, no nosso exemplo, emagrecer dentro deste ano, e a minha data limite para que isso aconteça é 31 de dezembro de 2017, quais são as ações que eu preciso fazer de dezembro até hoje para que isso aconteça? Eu preciso frequentar uma vez por mês ou a cada 15 dias a nutricionista, eu preciso fazer exercícios físicos de 3 a 4 vezes por semana, então eu vou criar um plano de ação. Eu vou deixar claro essas ações e por escrito para que haja um maior comprometimento e permita um acompanhamento destes itens. Então existem dois tipos de plano de ação. O mais comum que você vai encontrar por aí é o chamado plano de ação 5W2H. Por que 5W2H? Olha o que são os 5 Ws. O que, porquê, onde, quando e quem. E os 2H, como e quanto que custa, o how much. Mas eu confesso para vocês que eu gosto de utilizar um outro plano de ação bem mais simplificado, que é o que eu utilizo no meu dia a dia e no meu planejamento pessoal. Que tem as colunas da ação, o que deve ser feito, no nosso exemplo, frequentar a academia de 3 a 4 vezes por semana, quais são as datas que isso vai acontecer, o responsável normalmente sou eu, mas se tiver alguma ação que tem uma outra pessoa como responsável, você pode colocar, e o status. Qual é o status quando você for fazer um acompanhamento semanal, se aquilo está acontecendo, se está atrasado, se não está, e algum tipo de comentário que você queira fazer. Então notem que faz todo sentido estar afunilando o nosso plano. Primeiro você se conheceu através dos pontos fortes e pontos fracos. No segundo, você observou o externo, as ameaças e as oportunidades. No terceiro, fez um cruzamento na matriz chamada SWOT, para tentar identificar essas relações. No quarto, você deixou muito claro por escrito e com data. E, se possível, ainda assine abaixo que eu acabei esquecendo de comentar. E o quinto, você vai planificar, você vai criar um plano de ação simplificado para que essas coisas aconteçam. E o sexto passo não poderia ser diferente, é o acompanhamento, a avaliação, ou seja, no mínimo uma vez por semana, você vai verificar o seu plano de ação e vai colocar no status se as ações estão sendo realizadas e se elas foram realizadas, como que nós podemos verificar se está tendo o efeito adequado ou não. Ou seja, é acompanhar, é avaliar mesmo, para ter certeza que mesmo com o plano de ação realizado, você chegue em 31 de dezembro com o seu peso menor conforme você havia planejado. Ok? Então estas são as 6 etapas que existem do planejamento estratégico pessoal. Quando eu falei para vocês daqueles 6 sintomas, os 6 sintomas que existem, muito comuns da vida vazia, hoje à tarde, conversando com algumas pessoas no Facebook, teve uma pessoa chamada, deixa eu pegar aqui, a Eleonete, eu não vou dizer o nome da cidade nem o sobrenome, porque eu não pedi autorização para ela sobre isso. Ela me fez a seguinte pergunta que eu vou responder daqui um pouquinho. Ela disse assim, ó, eu tenho os 6 sintomas, todos os 6. Como eu faço para sair disso? Como que eu faço? E daqui um pouquinho eu apresento para vocês. Então, se você tem alguma dúvida ao longo dessa aula, faça a sua anotação. Daqui um pouco nós já estamos indo para o final. Eu respondo toda e qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bem? Então vamos continuar. Bom, muitas pessoas ao longo desse tempo pediram para eu aprofundar. E eu confesso para vocês que eu já tenho um curso formatado há um certo tempo. E eu peço a permissão para apresentar para vocês esse curso, esse treinamento, que é um módulo avançado do planejamento estratégico pessoal, ok? Então, o que é isso? Esse curso avançado, ele é composto de 3 módulos. Na verdade, é esse detalhamento que eu apresentei para vocês, só que muito mais detalhado, com ferramentas práticas em cada uma das etapas e que eu fico acompanhando você ao longo de todo o processo. O módulo 1, ele apresenta as áreas da vida do planejamento, o pessoal, profissional e o financeiro, e tem um exercício que é um checklist detalhado que ajuda você a fazer esta avaliação. Já no módulo 2, a definição da missão, ou seja, o seu propósito de vida que eu comentei antes, mas também conhecer a sua visão. Qual é o futuro que você deseja no próximo 1 ano, 3 anos e 5 anos? E existem técnicas muito claras para fazer isso que nesse curso avançado eu apresento.
E também quais são os seus valores. Quais são os valores que você tem que são importantes na hora de você tomar alguma decisão. Aqueles valores que você não abre mão em hipótese nenhuma. Também é um outro ponto que é muito discutido e que eu apresento em detalhe no treinamento. Já o módulo 3 é as fases do planejamento, que é fazer a identificação dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, e eu ajudo você através de uma metodologia. Fazer a avaliação do ambiente externo a você, identificando pontos fortes e pontos fracos. Verificar quais são os seus pontos, qual é o cruzamento da matriz SWOT, desses pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. E, por fim, a elaboração de um plano de ação. Um plano de ação que nós chamamos de SMART, que são ações muito específicas. O segredo de montar o plano de ação é meio caminho andado para o sucesso. E todas as etapas, todas elas com exercícios muito práticos que ajudam você a realizar os seus sonhos, buscar suas metas e os seus objetivos. Como que funciona o curso? Isso é importante você ter um entendimento. Ele é 100% online. Você pode acessar o conteúdo pelo smartphone, pelo tablet, pelo seu computador. Acesso a um portal online possível de acessar quando e onde você quiser. Muito importante, no seu ritmo. Os exercícios, todos eles ficarão disponíveis durante 2 anos no mínimo. E se você pedir para prorrogar o prazo, eu coloco mais tempo ainda. Ou seja, cada pessoa tem um ritmo de aprendizado e principalmente um ritmo para fazer os exercícios. E meu objetivo é fazer com que você melhore a sua vida através dessa metodologia. Então você tem 2 anos de acesso a todo o conteúdo e, se necessário, ainda mais tempo. E também tem uma área de membros para tirar toda e qualquer dúvida que eu mesmo estarei esclarecendo para você, ok? Então ele funciona totalmente online, é um curso comprovado, a metodologia funciona, eu tenho aplicado na minha vida já há muito tempo. Além desse curso, eu vou dar um pacote de 3 bônus para você. Olha que legal, o primeiro deles, a minha amiga, professora, coach e palestrante, a Cássia Zotes, ela tem uma palestra muito bacana, 100% online também, que você assiste no seu computador, a hora que você quiser, chamado Motivação Imbatível. Porque uma das coisas que acontece muito na nossa vida é a falta de motivação. E daqui um pouquinho, já no final, eu vou falar nas respostas das perguntas sobre o efeito dominó. Qual é o efeito dominó que está influenciando a sua vida? E a motivação, ela é fundamental na solução desses problemas. Recentemente, eu dei uma palestra falando sobre o planejamento financeiro para quem quer mudar de trabalho, para quem quer mudar de empresa. Porque você não pode, se quer estar infeliz no trabalho, chegar amanhã de manhã e pedir demissão. Isso não é uma boa atitude. Você precisa se planejar principalmente financeiramente. Existem técnicas para você tratar disso. Então também é uma palestra totalmente online que você assiste no momento em que você quiser e ficará também disponível durante 2 anos para você. Então não tem nenhuma pressa de ter que consumir este conteúdo no menor momento possível. O terceiro bônus, mas aí eu preciso ser honesto, que eu consigo atender apenas 10 pessoas, ou seja, os primeiros 10 que comprarem o curso. É 1 hora de mentoria online comigo. Eu quero ajudar a colocar o seu plano de ação em prática para levar você para um outro nível de realização. Então o que é isso? Ou através do Skype ou alguma outra plataforma, nós teremos uma aula, teremos uma conversa individual de 1 hora, onde eu vou ajudar você a criar toda essa metodologia, a colocar o plano de ação em prática e direcionar eventuais problemas que você tenha. Eu, hoje à tarde, conversando com algumas pessoas, eu vi que um grande número delas estão com dificuldades financeiras. E hoje, a minha atividade profissional, eu sou um gestor financeiro de uma universidade. Então, eu tenho algumas dicas muito bacanas que podem ajudar vocês. Mas, como eu disse, eu não consigo atender todo mundo. Então, somente para os 10 primeiros. Aí você deve estar se perguntando, mas Rafael, quanto que custa esse curso? Qual é o valor desse treinamento? Se eu fosse somar os bônus que eu apresentei para vocês, estes 3 bônus, eles custariam isoladamente R$ 741. Esse treinamento, o método PEP, por toda a carga de trabalho que eu fiz, eles são 18 vídeos e vários exercícios na plataforma, eu cobraria R$ 497. Somando os dois, o curso custaria R$ 1.238. Mas é óbvio que eu não vou cobrar R$ 1.238 de você.
Então o preço do curso, de uma forma assim limitada, porque eu não consigo atender muita gente, ele é apenas R$ 347. E se você não tem esse valor de 347 no cartão para fazer, é 12 vezes de R$ 33,81, perdão. Se você for fazer a conta, isso é menos de R$ 1 é um pouquinho mais de R$ 1 por dia. Então o valor ele é simbólico pelo trabalho que eu tive para preparar o treinamento, mas notem, eu me preocupo muito com a qualidade do treinamento. Eu me preocupo muito que você tenha a realização que você pretende, que você busca. Por isso que são apenas 50 vagas. Não adianta eu querer colocar muita gente na sala, muita gente nos estudos e não poder dar a atenção que vocês merecem. Por isso, eu não consigo abrir mais do que 50 vagas desse treinamento, ok? E não sei quando vai ser a próxima edição do mesmo. Agora, o meu grande objetivo é a sua transformação, porque é a partir daí que eu vou poder ajudar as pessoas, que é a minha missão de vida, ajudar as pessoas através da educação. Então, eu dou uma garantia incondicional de 30 dias. O que é isso? Se por qualquer motivo você fizer a sua inscrição e não gostar do conteúdo, não gostar das aulas, do suporte, do material, ou simplesmente se arrepender da compra, é só enviar um e-mail que devolvemos o seu dinheiro. Você não precisa explicar, você não precisa dizer por que não está querendo. Nós imediatamente, após receber o seu dinheiro, após receber o seu e-mail, providenciamos a solução, a devolução do seu dinheiro. Outra que não está fácil hoje, Porque o meu objetivo é a sua transformação, ok? Agradeço muito todos vocês que estiveram presentes na aula e a partir de agora eu vou voltar com a minha imagem e vou abrir para perguntas. E se tiverem muitas perguntas, já tem uma ou duas que eu quero colocar para vocês, que eu estava discutindo hoje à tarde com algumas pessoas. Então agora nós voltamos, vocês devem estar me assistindo, não mais o compartilhamento das telas, ok? Então o que vocês podem fazer? Qualquer dúvida que vocês tiveram ao longo do treinamento, vocês podem digitar embaixo aqui do vídeo, que eu estou com o computador aqui do meu lado, para tirar toda e qualquer dúvida que eventualmente vocês possam ter. Hoje de tarde, como eu já disse, eu estava conversando pelo Facebook com algumas pessoas, trocando algumas mensagens, e uma pessoa, que é a Eleonete, ela fez a seguinte pergunta, que eu já disse antes para vocês. Rafael, eu tenho todos os 6 sintomas comuns da vida vazia, mas como eu faço para sair disso? Como eu disse antes, o primeiro ponto é jogar luz, é aceitar e reconhecer o problema que você tem. E aí vem o que eu chamo de efeito dominó. Você precisa entender qual é a causa do problema fundamental. Como eu disse para você, é importante nós termos equilíbrio entre a área pessoal, profissional e financeira. No entanto, quando ocorre o problema em uma área, e se eu não dou atenção a este problema, eu começo a baixar a minha autoestima. E aí que vem o efeito dominó. Como eu não tratei o problema e a minha autoestima começa a baixar, isso começa a influenciar nas outras áreas. Por exemplo, se eu estou com uma dificuldade financeira, que eu tratei desse exemplo ao longo de toda a palestra de hoje. Se eu não trato isso, eu começo a baixar minha autoestima, eu começo a achar que eu sou um problema, eu começo a achar que as coisas não estão adequadas como deveriam estar e começo a levar essa baixa autoestima para a área família, no ambiente pessoal. Começo a levar essa autoestima para o meu ambiente profissional e as coisas começam, de uma certa forma, a se relacionarem e eu acabo, pelo efeito dominó, fazendo com que a minha autoestima caia cada vez mais. Então, a Eleonete, quando ela diz que ela tem os 6 sintomas, que todas as áreas da vida estão com problema, eu afirmo que isso começou em uma das áreas. Tem que entender qual é a área, qual é o problema, qual é a maior dor, resolver isso e a partir daí a autoestima começa a voltar. Claro que isso é um processo que precisa de ação, é um processo lento, mas que tem que ser enfrentado. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, Leonete, que a sua vida pode ser muito melhor e ela é, porque você tem pontos positivos, você tem pontos bons, fortes na sua vida. Eu tenho a convicção disso porque todos nós temos, ok? Alguma pergunta? Estou olhando aqui para o lado. Ainda não entrou nenhuma, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta que tenha surgido ao longo do treinamento. Aqui embaixo eu tenho uma outra pergunta, também colocado um comentário no Facebook, que é a Silvana. Também não vou dizer nenhum sobrenome nem da cidade de onde a Silvana é, porque eu não tenho a permissão dela para fazer isso. Ela diz o seguinte: aos 52 anos, ando com a vida cheia demais.
Como faço para esvaziá-la e dar lugar às coisas novas? Para esvaziar a vida, você vai ter que deixar de lado algumas coisas. E como que você vai escolher o que fica na sua vida e o que você vai deixar de lado? Eu tenho a convicção que a partir do momento que você ter um entendimento qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, o que faz você acordar cedo de manhã, é que você vai ter essa resposta. Então, a partir do momento que na minha vida, eu entendi que eu queria ajudar as pessoas através da educação, eu tomei decisões de abandonar várias coisas, como, por exemplo, trabalhar na indústria, numa posição de conforto que eu tinha, que eu era gerente industrial. Mas para eu conseguir tomar essa decisão, eu precisava entender que aquilo não cabia mais no que eu queria fazer na minha vida, que era o meu propósito maior. Então, Silvana, dedique um tempo para você mesma. Não precisa ser hoje, no momento que você estiver sozinho, isso é algo muito particular, é a sua vida, não é o que os outros querem, o que a sua família quer, ou o que a sociedade. E pense sobre isso. Qual é o seu propósito? O que faz você levantar de manhã cedo? Qual é a sua missão de vida? Algumas dicas para identificar isso. O que você faz bem e faz com naturalidade? Se você não precisasse ganhar dinheiro trabalhando, o que você gostaria de fazer o dia inteiro e não iria se importar com isso? São algumas dicas para tentar pensar qual é o seu segredo, o que é que você pode fazer, e a outra dica é de que forma isso pode ajudar as pessoas. E todas as atividades, por menor que seja, ela pode e deve ajudar as pessoas. A hora que você consegue engrenar isso, você vai verificar que naturalmente muitas coisas da sua vida cheia, como você disse, vão ficar sem sentido. Amigos vão deixar você de lado, você vai ter novos grupos, novos círculos de amizade, enfim. A vida se renova e está tudo certo, não tem nenhum problema, você não vai brigar com ninguém, é um processo natural da vida, é um foco, um direcionamento e uma luz que você dá em um caminho. E dando em um caminho, outros certamente ficarão de lado, ok? Mais algum comentário? Bom, eu espero mais alguns minutos para ver se tem algum comentário, então, como eu disse para vocês, esse curso que eu estou apresentando é um curso totalmente online, que você pode adquirir no momento em que você achar adequado. Ele é um valor acessível, porque o meu objetivo é que as pessoas tenham acesso a esse material de qualidade, ok? E principalmente, mesmo que agora, daqui um pouco eu vou finalizar a aula, embaixo existe a área de comentários que você pode, mesmo amanhã, depois da manhã, continuar colocando seus comentários, colocando as suas dúvidas, as suas indagações em relação não só ao curso, mas como também em relação a essa aula, certo? Você pode também enviar um e-mail, o meu e-mail é equilibrioenegócios@gmail.com. Eu respondo todos os e-mails, eu respondo todas as mensagens que eu recebo pelo Facebook. Muito obrigado a todos. Amanhã eu estarei disponibilizando a reprise já editada deste material.